espigas e começaram a comer para matar a fome. Os judeus disseram que eles estavam trabalhando. Veja, eles não estavam trabalhando, eles simplesmente pegaram o alimento para matar a fome. Eles não estavam num processo de colheita, o que é muito diferente. O problema é que os judeus, eles com medo de quebrar o sábado, eles começaram a criar cercas em torno do sábado. E tudo passou a ser pecado para um judeu. Até mesmo pegar um grão na espiga e comer. Também como andar mais de 1 quilômetro. Também como cuspir na terra. Também como carregar algum tipo de fardo. Então os judeus criaram várias leis para que eles não chegassem a transgredir o sábado. Com isso, eles se tornaram fariseus nesse aspecto e começaram a defender que era errado, o que de fato não era. Como, por exemplo, quando Jesus curou no sábado. Eles disseram, você pecou porque você trabalhou. Agora, quem diz que curar no sábado é pecado e é uma obra? Jesus não estava na carpintaria trabalhando no seu trabalho normal. E Jesus disse, o dia de sábado é um dia de fazer o bem. Então, o problema é que os judeus achavam que tudo era pecado. E por isso acusavam Jesus de ter pecado. Não que ele houvesse pecado. E Jesus nunca pecou porque ele nunca trabalhou no sábado. E se ele tivesse quebrado algum sábado, ele seria um pecador. E se ele fosse pecador, ele não poderia ser o nosso Salvador. Então o sábado era tão sagrado para os judeus que eles criaram... Eles criaram leis que acabou excedendo esse cuidado. Certo. Tudo para eles passou a ser pecado. Com medo de quebrar esse mandamento. Com medo de quebrar o mandamento, certo? E Jesus censurou foi essa atitude deles, em achar que tudo era pecado, inclusive fazer o bem. E Jesus contestou isso. Antes o Ayrton também acho que tinha uma pergunta, depois Samuel. Não, pastor. Miguel. O Diego já fez a pergunta, é justamente o que eu ia questionar em Mateus 12, onde Jesus é o Senhor do sábado, que diz assim, porque naquele tempo, em dia de sábado, passou os seus pelas searas, ora estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Aqui embaixo, ele diz assim, ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes, no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está e é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não lestes condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Verdade. Então aqui o que dá para a gente entender aqui? Que Jesus, ele liberou o sábado. Será que é isso que o texto está dizendo? Está me faltando um pouco de entendimento aqui, eu gostaria que Jesus então mencionou o seguinte, olha, vocês não se lembram que os sacerdotes também transgridem o sábado e permanecem imunes? O que os sacerdotes faziam que aparentemente podia ser uma violação ao sábado? Eles estavam ministrando no templo, eles estavam cumprindo toda a lei cerimonial de sacrifícios, eles estavam recebendo os pecadores, fazendo as ofertas. E por que é que os sacerdotes ficaram impunes? Porque era um trabalho totalmente espiritual que eles faziam. Então, por isso, eles não eram culpados disso. Não era uma obra servil, um trabalho comum. Quando Jesus diz assim, aqui está quem é maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. A palavra Senhor na Bíblia significa dono, proprietário. Ele disse assim, eu sou o dono do sábado. Então, os meus discípulos, por estarem apanhando espigas e comendo, nisso eles não estão pecando. Porque eles não é o trabalho regular deles. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim, se o teu boi cair num buraco porque é sábado, você não vai tirá-lo. Você se lembra aí dessa passagem? Aí os judeus disseram, não, a gente tira. E eles tiravam. Aí Jesus diz, então vocês salvam a vida. Então a vida não é preciosa para ser salva também no sábado. Eles salvavam o boi por causa do lucro financeiro, por causa do medo do prejuízo. E Jesus falou então, o sábado é um dia lícito de fazer o bem, de salvar a vida. Então Jesus curou no sábado, fez vários milagres, perdoou. Mas com essas atitudes, ele nunca pecou. Porque de fato a lei não proíbe essas coisas. O que o mandamento